Bom dia, gente. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu quero voltar outras vezes também. Eu tenho muita coisa que se falar, né? O tema de hoje é a Lei Dominical Nacional e a liberdade religiosa. Você sabia que já houve uma lei dominical nacional? Leis dominicais, elas não são coisas novas, tá? Lei dominical já tinha. O primeiro registro de uma lei dominical, ela foi no ano 321, através do imperador Constantino. É a primeira lei dominical que a gente conhece, né? Essa lei, ele proibiu o trabalho no dia de domingo. Ele escreveu assim, ó, que no venerável dia do sol, os magistrados e os que residem na cidade descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para as sementeiras ou a plantação de vinhas. Então, essa é a primeira lei dominical nacional, né? Promulgada aí por Constantino, né? Constantino, que foi um imperador muito conhecido, em especial no meio cristão. Constantino promulgou o Edito de Milão em 313, que justamente deu liberdade para os cristãos. Ele também promoveu o Concílio de Nicéia em 325, e ele fundou também a cidade de Constantinopla, né? Que é a atual Istambul. Então, Constantino ele tem uma influência muito grande no meio cristão. E ele, quando ele se converteu, né, entre aspas, ele se converteu ao cristianismo, ele trouxe uma série de crenças pagãs para dentro do cristianismo. E logo que ele se converteu aí, ele promulgou essa lei, a primeira lei dominical conhecida, tá bom? Mas isso não é algo tão antigo. A gente pode pensar que isso é uma coisa muito distante de nós, mas na verdade não é. Em 21 de maio de 1888, um senador chamado Blair, nos Estados Unidos, ele fez um projeto de lei nacional, onde foi encaminhado para a Comissão de Educação e Trabalho, justamente promovendo uma nova lei dominical. Deixa eu explicar para vocês. Por volta dessa época, de 1888, um grupo de mulheres cristãs viu que a sociedade estava se corrompendo moralmente. E esse grupo de mulheres fez um pedido ao senador Blair que aumentasse o grau de moralidade dentro dos Estados Unidos para poder a sociedade ser uma sociedade melhor. Então, esse grupo de mulheres cristãs, Mulheres Unidas, juntamente com o senador Blair, eles elaboraram uma lei dominical nacional e mandaram para o Congresso como solução à degradação moral que estava havendo nos Estados Unidos. E essa lei dominical nacional, ela foi dividida em 6 seções. Eu queria que você prestasse atenção aqui, né? E essas mulheres, que eram as mulheres conservadoras, fizeram. A seção 1 da lei criada por elas estabelecia o primeiro dia da semana, domingo no caso, né? Como um dia de descanso e culto religioso, proibindo atividades perturbadoras de trabalho, né? Na seção 2, eles pediram a regulamentação do transporte de correspondência, permitindo apenas em situação de necessidade, misericórdia, saúde ou falecimento. Então não podia nem entregar cartas, tá certo? Deixa eu só botar aqui, pronto. Na seção 3 são proibidas atividades comerciais entre estados, tribos indígenas que pudessem perturbar o descanso no primeiro dia da semana. Na seção 4 são impedidos exercícios militares e navais. E no primeiro dia da semana, né? Exceto em caso de serviço ativo ou preparação imediata para ele, garantindo a observância dos serviços religiosos. Então, só podia ter exercício militar se fosse a questão religiosa. Seção 5 considerou ilegal o pagamento por serviços prestados em violação à lei, sem possibilidade de recuperação desses pagamentos. Ou seja, vão ter multas também. Seção 6 isentou certos serviços realizados no primeiro dia da semana, em casos de acidente, né, desastre ou atraso inevitável.
bem como transporte de produtos perecíveis, alimentação e outra necessidade. Ou seja, a pessoa está com produto perecível, poderia circular, né? Então, essa aqui foi basicamente a primeira lei dominical nacional americana, que foi feita em 1888, estimulada por esse grupo conservador que queria restaurar a destreza moral nos Estados Unidos da América. Quando essa lei dominical foi enviada para o Congresso, foram chamadas algumas pessoas para falar e se levantar contra essa resolução, né? A favor e contra. A princípio foram os batistas do sétimo dia. E os batistas do sétimo dia, basicamente, a linha de defesa deles foi que não teria problema essa lei dominical, contanto que não fosse imposta qualquer restrição ao sábado, levando em consideração também os muçulmanos que guardam a sexta-feira. Basicamente, os batistas do sétimo dia disseram: não, tudo bem, não tem problema essa lei, contanto que não atrapalhe a nossa guarda do sábado. Quando os batistas do sétimo dia fizeram isso, aí o senhor Alonso T. Jones, né, que é esse rapaz aqui da foto, pediu a fala representando os adventistas do sétimo dia. E essa defesa dos batistas foi muito ruim para Alonso, porque quando Alonso chegou, T. Jones aí, né, chegou não aceitando essa lei dominical, ficou meio esquisito, porque guardadores do sábado aceitaram, como os batistas do sétimo dia, e agora outros guardadores não aceitam. Ficou meio estranho a questão. O Sr. Jones, ele é bem conhecido no meio adventista, né? Ele é um dos mais importantes nomes quando se refere à justificação pela fé. Ele era um professor de história, tinha muito conhecimento. Ele foi editor da Review and Herald também. E ele basicamente, durante os anos de vida dele, ele lutou pela liberdade religiosa, em especial para os adventistas do sétimo dia. Quando o Sr. Jones é chamado no Senado americano, ele começa seu discurso defendendo que a lei dominical não é viável. Então, ele não está pedindo só a oportunidade de guardar o sábado, ele está pedindo também que a lei dominical seja anulada. E ele defende essa tese dele em três princípios de defesa: os princípios fundamentais, uma visão histórica e o aspecto prático da lei. E eu queria que você prestasse atenção agora. A defesa básica de Jones, ela está no texto de Mateus, capítulo 22, verso 21, quando perguntam a Jesus se é lícito dar tributo a César. E Jesus responde o quê? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, T. Jones, quando ele chega no Senado americano, ele chega com o texto de Mateus 22, 21, dizendo: olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E ele defende que os 4 primeiros mandamentos do Decálogo são de adoração a Deus. E os 6 últimos mandamentos do Decálogo são de respeito ao homem. Então, o Estado, ele não poderia intervir nos 4 primeiros mandamentos, que tendo em vista que são de adoração a Deus. Então, o Estado não poderia intervir. O Estado criar uma lei de guarda e culto, ele está interferindo na primeira tábua dos mandamentos. Dá a César o que é de César. E essa tábua não é de César, essa tábua é de Deus. Então, Alonso T. Jones vai entrar no Senado americano com essa linha de defesa. Nos princípios fundamentais, devido ele estar nos Estados Unidos da América, a primeira coisa que ele aborda são os colonos, aquele estudo que a gente fez ontem, que eles criam no Pacto Social, né? Os governos civis exercendo carga apenas de governo civil e não religioso. Ele cita a questão do navio Mayflower, aquele estudo que nós fizemos ontem, a própria primeira Constituição dos Estados Unidos, que cita que o Estado não pode legislar nada em relação religiosa. Ele destaca
inalienabilidade do direito de consciência, como natural, o Estado não poderia interferir no direito de consciência, e ele cita justamente a Constituição de New Hampshire, que reitera os princípios fundamentais e a sua validade no presente. Então, ele faz aquela defesa que nós fizemos ontem. Essa é a linha de defesa dos princípios. E ele entra aqui na base bíblica de Romanos 13:9. Você pega aqui Romanos 13:9, eu vou abrir aqui o texto, tá? Que o senador Blair, ele diz assim, ó, veja que em Romanos 13:1, na Bíblia diz, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, ao Estado, né? Não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, Romanos 13:1. Então, o senador Blair puxa esse texto e diz a ele assim, ó, veja, ó, as autoridades do Estado são postas por Deus. Essas autoridades postas por Deus podem legislar para Deus. Entendeu o raciocínio do senador? Ele diz assim, ó, se as autoridades eleitas pela população são postas por Deus, logo elas podem legislar para Deus. T. Jones completa com Romanos 13:9, onde são citados os mandamentos que a autoridade poderia legislar, né? 13:9 diz assim, ó, com efeito, não adulterará, não matará, não furtará, não darás falso testemunho, não cobiçará. Se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, T. Jones diz assim, ó, certo, as autoridades são postas para legislar os mandamentos em relação ao homem. Então, ele lê aqui o capítulo 13, verso 9 de Romanos. Então, você veja o jogo racional que está ocorrendo entre o senador Blair e o T. Jones. O senador Blair diz, olha, nós somos autoridades postas por Deus, então podemos legislar para Deus. E o T. Jones diz, não, vocês são postos por Deus para legislar para o homem. Veja o versículo seguinte. Então, no Senado americano, ocorreu um debate teológico a respeito do assunto, não apenas doutrinário, mas teológico. Esse argumento que eu trago aqui para vocês, e eu vou aprofundar em outras oportunidades, é para nos preparar para nos defendermos, tá bom? Juridicamente e biblicamente. Aqui eu vou pegar algumas falas do senador Blair, algumas falas do T. Jones, e a gente vai ver a linha de raciocínio que estava adotando o senador e a linha de raciocínio que estava adotando o T. Jones. Senador Blair, ele em determinado momento do discurso, ele diz assim, ó, se César, lembra do texto de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele diz assim, ó, se César é a sociedade e o dia de repouso é para o bem da sociedade, Deus não concordaria com um dia de repouso para o bem da sociedade? Então, olha o raciocínio do senador, né? Se César dá a César o que é a César e dá a Deus o que é Deus. Se César é a sociedade, o dia de repouso é para o bem da sociedade. Deus não concordaria com um dia de repouso? Olha o raciocínio dele, até um raciocínio lógico. Aí T. Jones responde, ó, é para o bem da sociedade que todos sejam cristãos, mas não é de responsabilidade do Estado fazer com que as pessoas se tornem cristãs. Então, é bem da sociedade todos serem cristãos, mas não é responsabilidade do Estado forçar esse cristianismo. Você está forçar esse cristianismo é forçar a. Eu até disse a palavra aqui, forçar a mentira, né? A pessoa vai só por ir. Então, essa foi a linha de defesa do senador e de A.T. Jones. O senador complementa o seu discurso dizendo: mas a própria Bíblia estabelece que o Estado pode legislar sobre a sociedade. O senador fala: se o governo civil é uma ordenança de Deus, não poderia ele legislar para a sociedade servir a Deus? Olha o raciocínio dele, né? Ele diz assim: ó, o governo civil não é uma instituição de Deus, então ela vai legislar para Deus. A.T. Jones responde: quando César, governo civil, exige dos homens aquilo que pertence a Deus, ele está exigindo algo que não lhe pertence. Ou seja, quando o governo civil está exigindo dos homens algo para Deus, ele está fugindo do parâmetro estabelecido por Jesus. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Dá a Deus o que é de Deus, só Deus pode legislar nesse assunto. Dá a César o que é de César, César vai legislar nesse assunto. Então, a T. Jones defende aqui que
o Estado, o governo, César, não pode legislar para Deus, né? Senador Blair discorda. É nesse exato ponto em que encontro uma falha em sua ponderação original. Antes que você lance por terra o fundamento das leis dominicais, você precisa estabelecer que as leis dominicais não são para o bem de César, isto é, para o bem da sociedade. Então, ele está dizendo aqui, ó, antes que ele entre nessa argumentação, né, e lançar por terra essas leis dominicais que o senador Blair está fazendo, ele precisa estabelecer que as leis dominicais não são para o bem de César, né, mas sim para o bem da sociedade. Ele está dizendo que as leis dominicais são para o bem do povo e não do parlamento. E o Até Jones responde: se o Estado obrigar os homens a não fazer trabalho algum, ele estará impondo a ociosidade. E essa é a raiz de todos os males. Preste atenção: se o Estado impõe não trabalhar no domingo, ele não está impondo que a pessoa seja cristã. Ele está impondo a hipocrisia. A pessoa vai para a igreja obrigada, ela não vai adorar a Deus. Ela vai entrar na igreja ali obrigada, mas ela não vai adorar a Deus. A adoração a Deus é algo interno. Então, o Estado não tem como fazer isso. Se o Estado impõe um decreto dominical para guardar o domingo, ele está impondo a hipocrisia. Ele não vai conseguir forçar a pessoa a adorar a Deus. E a pessoa, em vez de honrar a Deus, vai passar o dia em ociosidade. E a ociosidade é a raiz de todos os males. Nesse sentido, as leis dominicais não são benéficas para a sociedade, porque ela estaria impondo a ociosidade e não a consagração a Deus. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio que ele está adotando? O senador Black complementa dizendo: esta lei é para o bem da sociedade. O mesmo princípio está contido no projeto de lei perante essa comissão. A.T. Jones responde, né? O mesmo princípio permeia todos eles. Se você pode legislar no que diz respeito ao dia de descanso, seja ele sábado ou domingo, você pode legislar com relação à blasfêmia, à idolatria ou a qualquer outra ofensa contra Deus, como fizeram os puritanos e a teocracia papal. Então, se você pode legislar a respeito do dia de descanso, você vai poder legislar dizendo o que é blasfêmia, você vai poder legislar dizendo o que é idolatria, você vai poder legislar a respeito de todos os mandamentos a respeito da lei de Deus, né? Então aqui nós teríamos um problema. Então, A.T. Jones vai trazendo essa defesa contrária a o que foi falado pelos batistas do sétimo dia. Essa legislação não vai para frente, certo? Eles tentam votar isso, vão, voltam, vão, tentam e não vai para frente. 1888 foi um ano bem conturbado para os adventistas do sétimo dia. O grande conflito, na página 528, diz que o sábado é a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, a pedra de toque aqui, pelo grande conflito, é justamente qual? O sábado. Então, nossa defesa como adventistas do sétimo dia é que o Estado legisle sobre o sábado? Não. É que o Estado não se meta, não interfira em assuntos relacionados à lei de Deus, apenas na lei dos homens. Essa é a defesa dos adventistas do sétimo dia. Não foi o princípio adotado pelos batistas. Olha o que é que diz aqui o grande conflito, página 593. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. Aqui ficou errado o texto do norte. Governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular. Então, quem é que vai pedir a lei? O próprio povo, de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não será mais respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos amplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, pelo grande conflito, a lei dominical ela será um pedido popular. As pessoas vão pedir isso, elas vão implorar pela lei dominical. No tempo do senador Blair, do A.T. Jones, nós não tínhamos algumas coisas que nós temos hoje.
em especial a crise climática, salvar o planeta, essas coisas todas. Então a gente está caminhando para um momento um pouco diferente do que eles passaram. Vou fazer uma pergunta básica aqui para você, que é adventista de um dia. Qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? Pode falar se você quiser. Mas se você não quiser, o selo de Deus, alguns vão dizer são os mandamentos. O selo de Deus vão dizer que é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20. Esse texto é super conhecido. Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o quê? Vosso Deus. Então ele diz que o sábado é o quê? O sinal. Mas alguém que faz a leitura rigorosa do texto pode chegar e dizer assim: ah, mas sinal não é selo. Sinal é sinal. Sinal não é selo. Alguém poderia dizer isso, né? Vamos ver o que que Paulo diz a respeito disso em Romanos 4. Será que sinal e selo é a mesma coisa? Romanos 4. Acharam? Verso 11. Olha o que que ele vai dizer aqui, ó, Paulo. E recebeu o sinal da circuncisão. O que que ele diz? E recebeu o sinal da circuncisão. Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça. E então o sinal ele recebeu como um selo. Sinal como um selo. Entendeu? Sinal da circuncisão como selo. Lá em Ezequiel 20 diz o quê? Os meus sábados são meu sinal. Então, sinal é igual a selo? Sinal é igual a selo. Romanos 4:11 diz isso. O selo, no Antigo Testamento, ele tinha que ter o nome do governador, do imperador, o cargo e o território dele. E o único mandamento que tem isso é qual? É o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor, o Criador, o cargo dele, e o território, o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Então, realmente o selo é o sábado, né? Entretanto, quando você abre em Apocalipse 13, abra sua Bíblia em Apocalipse 13, esse texto de Apocalipse 13, a gente tem que sempre estar estudando ele. Ele fala de uma besta que sobe do mar, de uma besta que sobe da terra e de um dragão, certo? E vamos ver o que que esse poder está fazendo em Apocalipse 13. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. E quando você abre em Apocalipse 13:4, diz assim, ó: e adoraram o dragão. Não terás outros deuses diante de mim. Quebra do primeiro mandamento. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem. Qual é o segundo mandamento? Não farás o quê? Imagem de escultura. E aqui diz: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que todos adorassem o quê? A imagem da besta. Quebra do segundo mandamento. Quebra do primeiro mandamento, quebra do segundo mandamento. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Blasfêmia, o que é blasfêmia? Blasfêmia é tomar o nome de Deus em vão. Quebra do terceiro mandamento. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o sinal, o selo de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13:16. E faz com que todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então você vê que essa coalizão entre besta que sobe da terra, besta que sobe do mar e o dragão, eles estão pisando a tábua dos 4 mandamentos que são de adoração a quem? A Deus. Entretanto, surge um exército no capítulo 14, com a primeira mensagem angélica a ser dada aos mortais.
E em Apocalipse 14, verso 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o que é que ele está pedindo aqui? O que é que esse exército chega pregando? Temei a Deus. Temei a Deus é não terás outros deuses diante de mim. Ele está pedindo para guardar o primeiro mandamento. Dai-lhe glória. Dai-lhe glória é não dar glória às imagens de escultura. Ele está pedindo para guardar o quê? O segundo mandamento. Ele diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Qual é o mandamento que vem com juízo? Não terás o nome de Deus, não tomarás o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. É um juízo. Ele está pedindo para guardar o quê? O terceiro mandamento. E por último, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Onde é que está escrito isso? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então você pega este poder, que pega a primeira tábua dos mandamentos da lei de Deus e pisa sobre ela. Surge um povo. E o povo vai fazer o quê? Levantar aquela tábua que esse poder quis pisar. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e o dragão. É a trindade satânica que luta contra a trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai luta contra o dragão, o Filho luta contra a besta que emerge do mar, a besta que emerge do mar, poder religioso, e a besta que emerge da terra. Quem foi que ficou aqui na terra conosco? Se eu não for, o Consolador não virá. Quem foi? O Espírito Santo. Então a trindade satânica com seu exército luta contra a trindade divina com seu exército. Enquanto eles pegam a lei de Deus para pisar nela, nós somos chamados a levantar essas tábuas e proclamar o evangelho de Deus. E eu faço um apelo nessa madrugada para você, que aproveitemos a liberdade de expressão e liberdade religiosa que ainda temos para pregar e falar a vontade desse evangelho. Porque mais na frente a gente vai ter dificuldade em termos de leis para poder falar o que nós precisamos falar, tá bom? Que Deus possa te abençoar nessa guerra e que possamos nos levantar como guerreiros de Cristo. Amém. Vamos orar? Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado por ter levantado em todas as épocas homens que se levantaram para defender a verdade. O Senhor levantou A.T. Jones para naquele congresso, Senhor Pai, defender o direito à liberdade religiosa. Nos dá inteligência e raciocínio para nos dias de hoje podermos executar essa mesma tarefa e proclamarmos as tuas verdades para esse mundo. Abençoa essa sala da consagração, essa sala de madrugadas com Deus, que teu Espírito Santo seja na casa de cada pessoa, Senhor Pai, os que te buscam de madrugada acharão, e todos esses que estão aqui, Senhor Pai, buscando, pedindo, clamando, tenham, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, os pedidos atendidos, em especial pelo derramamento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.